Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Sextou, temos aí mais um final de semana abençoado por Deus. E hoje queria trazer uma reflexão para nós a respeito da oração, porque eu estava analisando aqui a oração. Ela tem pelo menos 4 estágios que a gente pode, para nós usarmos para falar com Deus, certo? Então, a primeira, você pode buscar; a segunda, orar; a terceira, clamar; e a quarta, rogar. Então, eu falei, deixa eu compartilhar com os irmãos a respeito da oração, porque a própria Bíblia fala em Romanos 8:26 que não sabemos orar como convém, né? Quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus. Então, neste momento, eu peço ao Espírito Santo de Deus que perdoe os nossos pecados e traga todo entendimento cativo com respeito a esta palavra, esta reflexão e concernente à oração. Então vamos lá. Por quê? Porque você ora, você pede, há muito tempo você vem pedindo a Deus e parece que a resposta, ou as respostas, plural, não vem. E há muito tempo eu tenho orado a Deus e tenho esperado algo de Deus, para Deus confirmar na minha vida, e parece que tem hora que você fica assim, muitas vezes triste, abatido. Por que não vem? Por que não, Deus não responde? Por que não acontece? Tanto tempo que eu venho orando e ainda a resposta não chegou. E aí eu estava buscando, orando a Deus, e lembrei desses 4 estágios aqui da oração, que claro, né, que tudo resume a oração. Eu só falo a respeito das nomenclaturas. Por exemplo, buscar, ou seja, significa o quê? Quando Deus aparentemente se esconde. E aí, lá em Isaías 56, versículo 6, fala sobre isso. Isaías 56, 6. Ele diz o quê? 55, 6, aliás. Buscai ao Senhor, buscai ao Senhor Jeová enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, e muitas vezes é exatamente o que eu acabei de falar aqui. Buscar é quando Deus aparentemente se esconde. E a gente muitas vezes pensa sobre isso. Será que Deus não ouviu ainda a minha oração? Será que Deus se escondeu de mim? Porque há tanto tempo eu oro, há tanto tempo eu peço, há tanto tempo eu jejuo, sou um dizimista fiel, sou um ofertante fiel, faço os votos, mas parece que... E Isaías 56 diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, ele ainda não está escondido. Ele não se esconde porque ele diz que ele é onisciente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Invocai-o enquanto está perto. Então, muitas vezes nós pensamos assim. Acho que Deus se escondeu de mim, porque até agora aquele emprego que eu busco, aquela promoção que eu busco, tenho orado, mas parece que nunca vai chegar. Deus se escondeu de mim. A Bíblia está dizendo que não. A segunda coisa é orar. Claro, né? Isso é óbvio. Quando nós fortalecemos a comunhão com Deus. Então aqui está dizendo para orar. Orar.
como eu disse para você no início, que Romanos 8:26 diz, não sabemos orar como convém, mas a oração, ela fortalece a comunhão com Deus. A mesma coisa quando você é fiel ao teu irmão da fé, é fiel à tua igreja, com o seu pastor. A comunhão, ela é cada vez mais fortalecida. E com Deus é a mesma coisa. Porque muitas vezes a gente fala assim, tá, mas eu estou orando, mas para que orar? Para que serve a oração? Serve justamente, nós estamos falando com alguém. E quem é esse alguém? Esse alguém é invisível aos nossos olhos, porque os nossos olhos espirituais, eles estão fechados. Deus não deixou que ele fosse aberto como os nossos olhos físicos. Mas a gente sabe que ele está presente. E inclusive sabe que o Espírito Santo está dentro de nós. Então, para nos fortalecer a comunhão, é orar, é buscar a Deus. Eu me lembrei agora, por exemplo, a tentação no deserto, quando Jesus disse a Satanás, nem só de pão, quando ele foi tentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nem só de pão, ou seja, nem só de arroz, feijão e carne, trazendo para hoje, viverá o homem, mas de toda a palavra, ou seja, as escrituras que nós lemos, que nós meditamos, que nós meditamos. A meditação é como a nossa mente fosse a boca que mastiga quando a gente está lendo, a gente está meditando na Bíblia. A boca, a mente é a boca, que é a meditação. Não é só ler e pronto, acabou. Não, mas deixar o Espírito Santo trabalhar, deixar a mente mastigar o que você está lendo. Certo? Tem o clamar, quando é impossível, o clamar é quando o impossível entrou na nossa história. Ou seja, você, na tua cabeça, na minha cabeça, não tem jeito, parece que não tem jeito, Deus não vai responder, porque demora demais, porque eu já tenho orado de madrugada, oro meio-dia, oro 3 horas da tarde, oro à noite quando vou deitar, e parece que quanto mais eu clamo, parece que se torna, se tornou impossível. Ou seja, o clamar é quando o impossível entrou, que nós achamos que o impossível entrou na nossa história de vida. E nós clamamos, nós buscamos, nós imploramos, e parece que a nossa história não muda. Mas sabendo que muda sim. Se nós continuarmos a clamar a Deus, a minha e a tua história, um dia ela vai mudar. Mas vai mudar quando Deus quiser que ela mude. Porque tem muitas coisas que Ele precisa trabalhar dentro de nós. Às vezes, não é o momento agora de mudar a sua história. Porque ainda tem muita... Lembra quando a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória? Ou seja, todo dia é uma nova fase da nossa vida. Então Deus precisa transformar nós por dentro, transformar nossa mente, o nosso linguajar, o nosso olhar, os nossos ouvidos. Então há um trabalho assim muito meticuloso que só Deus pode fazer para que depois desse clamor, que é o terceiro parágrafo que eu marquei, buscar, orar e clamar, para que esse clamor possa ser respondido no tempo certo, no tempo de Deus. Quando Deus fala assim, bom, agora Guilherme, agora João, agora Maria, você está pronto para a sua história mudar. Porque eu consegui, olha, nós vemos a história de José, por exemplo. Olha a história de Jó. Olha a história de Jeremias, que nós acabamos de ler aqui. Olha a história de Paulo. Acho que todos os personagens da Bíblia, não teve um
que não clamou a Deus, mas a história dele, Deus precisou mudar. E levou, ó, às vezes até décadas, para Deus poder mudar, para colocar ele lá onde Deus quer que ele fosse colocado. Moisés, por exemplo, fugiu do Egito, 40 anos distante do Egito, e Deus foi trabalhando na vida dele. Depois ele voltou para o Egito novamente, para libertar o povo. Demorou mais 40 anos Deus ensinar ele ali dentro do Egito, onde ele nasceu. E então há muitas como que eu posso dizer, muitas coisas assim amarradas dentro de nós, não amarradas no sentido espiritual, mas amarradas que Deus está procurando o fio, a ponta da linha, para ele começar a trabalhar, para depois essa coisa de que quando a gente clama e quando que a gente parece notar que quando o impossível entrou na nossa história, é dessa forma que Deus quer trabalhar antes de transformar a minha e a sua história. E o quarto e último é o rogar. O que é rogar? Rogar é quando a resposta de Deus é não. É não. Mesmo assim, a gente clama, a gente ora e a gente busca. Então a gente faz os três. Quando a gente roga e a resposta de Deus é não. Porque na verdade, é que a maioria dos pastores hoje não conhece isso, então eles não ensinam para suas ovelhas. Há três possibilidades de Deus dizer sim, não e espera. E muitas das vezes, quando a gente roga a Ele, que a gente pensa que primeiro Ele se escondeu, depois Ele tornou-se para nós, não para Ele, para nós impossível, quando a gente clama. E quando a gente roga, que é o quarto e último, e a resposta dele, a gente pensa que ele diz não. E muitas vezes ele diz não. Mesmo assim, a gente clama, ora e busca. Jeremias 33:3, o que diz lá? Clama a mim, eu te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Na tua Bíblia aí está coisas grandes e firmes, né? Mas no original está escrito o seguinte: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, o trabalhar de Deus, o rogar aqui, é quando Deus está... não é que Ele não está dizendo não, mas Ele está dizendo não. Ou seja, o não aqui é o seguinte: não, eu não vou trabalhar do jeito que você quer, Guilherme. Eu não vou fazer do jeito que você está pensando, porque não vai dar certo. Então deixa eu trabalhar, deixa eu fazer a minha vontade em você. E é aí onde vem aquela palavra que a gente ora, a gente clama, a gente busca e diz assim: mas Senhor, no final da oração a gente fala assim: porém, Senhor, seja feito conforme a tua vontade e não a minha vontade. Jesus próprio diz isso a Deus: seja feita não a minha, mas a tua vontade. Afasta de mim esse cálice, ou seja, essa luta que eu vou passar, que eu já sei que eu vou passar na cruz. Todavia não seja como eu quero, Jesus falando para Deus, mas como tu queres. Então está nos ensinando da mesma forma que ele passou. Ele sabe do nosso problema, das nossas dificuldades no dia a dia. Então, para fechar, por que eu disse isso? Porque eu tenho orado a Deus, tenho buscado a Deus e Deus me tocou fortemente no meu coração
me levou ao livro de Daniel, capítulo 10. E lá no capítulo 10, versículo 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o príncipe aqui não é carne e osso, igual eu e a você, é o principado, que está lá em capítulo 6 de Efésios, versículo 12. O príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias, mas eis que Miguel, um dos notáveis príncipes, veio para ajudar-me. Por isso eu triunfei e ali junto aos reis da Pérsia. Então, Deus me mostrou assim, Guilherme, porque você ora, mas você não esqueceu que em cima os principados impedem os anjos de trazer a bênção até você. Trazer a bênção até Maria, até José. Aí eu pensei, falei, é mesmo? Enquanto eu estou orando aqui para Deus enviar os seus anjos para amarrar os demônios que estão fora dos seus habitats, que é no céu físico, e lançá-los no abismo, eu estou esquecendo que não é de baixo só que eu luto, é o de cima também, que impede a bênção descer até mim, até você. E aí quando Deus me despertou nessa palavra, eu falei, tá, então já sei, agora sim, eu estou sabendo que muitas das vezes, inclusive depois de tudo isso aqui que eu expliquei, você está orando, mas em cima os demônios não deixam a sua bênção chegar, a resposta chegar até você. Por quê? Porque o príncipe ali está impedindo o anjo mensageiro passar. E aí é obrigado a vir Miguel, por isso que você tem que clamar, tem que rogar, tem que buscar, até que Miguel venha, rompa essa barreira, tira este principado, que são demônios das trevas, que está atrapalhando o mensageiro chegar até nós. É isso. Então muitas vezes a gente ora, mas por falta de ler a Bíblia a gente não entende que a barreira vem de cima. Às vezes a gente tem preocupado aqui embaixo, mas os demônios estão impedindo o anjo mensageiro descer até nós para nos dar a resposta da nossa oração. Por isso que nós temos que clamar como Daniel, que enviou o Miguel para romper essa barreira, para que o anjo mensageiro chegasse e levasse a resposta a Daniel. Então, muitas das vezes é isso. A barreira vem de cima. E nós não devemos deixar esmorecer, desistir. Deus se escondeu, Deus não está ouvindo, Deus não está... Claro que Ele está. Ora, se o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, claro que Ele sabe. E Ele ainda que te revela, como eu falei aqui, o que está acontecendo que a sua oração não é respondida, não foi respondida até agora. Muitas vezes por causa de você, das suas atitudes, da sua falta de orar mais. Você faz aquela oração miojo de 3 minutos, né? Muitas vezes tem que orar mais. Certo? Então é isso que eu trouxe aqui, uma reflexão para você que eu recebi de revelação do Espírito Santo. Falei, eu vou passar para os meus irmãos para que eles possam aprender, para que eles possam ler mais a Bíblia, para que eles possam aprender a buscar a Deus, para que eles possam saber de onde que vêm as barreiras. É assim. Então, sendo assim, uma ótima sexta-feira a todos. E que o Espírito Santo de Deus continue falando no meu coração, e um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção e continue orando por nós, porque eu continuo aqui orando por os irmãos do YouTube, do Face, que ouvem as minhas lives e têm aprendido muito com a palavra de Deus. Amém? Muito grato e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.